Tamanha do Ligado na Cidade é bastante importante. Nós vamos conversar agora com a doutora Vanessa Marcondes de Souza Freitas, que é especialista em direito do trabalho, trabalhista. Nós vamos falar sobre um assunto que está deixando muita gente preocupada. Eu vou te contar qual é, mas antes, meu bom dia para a doutora Vanessa. Doutora, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar falando desse assunto que, nessa época que nós estamos passando, é bem importante, que muitas empresas têm aderido a esse sistema de trabalho, né? É o home Que office, é o né? home office. Exatamente. Agora, doutora, sobre exatamente nesse ponto, muita gente falando do home office, muita gente trabalhando em casa, e aí vem a dúvida. E o fornecimento do Vale Refeição, o fornecimento do Vale Alimentação em tempos de home office? Como é que fica, doutora? Então, os contratos de trabalho que já têm essa previsão, esses benefícios, eles não podem ser suprimidos, né? Porque muitas vezes eles vêm de acordo com a convenção coletiva. Mesmo que o funcionário esteja trabalhando em casa, todo o benefício decorrente da relação de trabalho, ele teria que ser mantido. Ele não pode ser retirado, porque a gente pode até ter algum problema futuramente com relação ao que prevê o artigo 468 da CLT, que ele proíbe a alteração de contrato de trabalho, mesmo que tenha acordo entre as partes, prejudicial. Então, nessa situação, seria um prejuízo para o empregado, né? Então, esses benefícios deveriam ser mantidos, eles devem, na verdade, ser mantidos, mesmo com a pessoa trabalhando em casa. E outros benefícios, doutora, que, por exemplo, podem ser cortados ou suprimidos ou ajustados, quais são eles, se existem, ou o que pode ser feito nesse sentido, doutora? Então, o único que ele pode ser retirado seria o vale transporte, porque a pessoa não vai estar se locomovendo, ela vai estar em casa. Então, o único caso seria esse que poderia ser suspenso, né? Inclusive, a medida provisória que foi editada agora no dia 1º, ela mantém o fornecimento de benefícios, então a empresa não poderia retirá-los, né? Qualquer benefício que ele tenha em decorrência da relação de emprego, ele deve ser mantido. É claro que se a empresa fizer um acordo com o sindicato, que muitas empresas, muitos ramos têm se utilizado disso, é uma situação que daria para conversar, mas em princípio, não. Por acordo individual, não poderia. Doutora, eu acho que é um momento de muito diálogo, né? A gente estava ontem conversando com um amigo, e a gente falando sobre esse momento, né, e do efeito cascata, né? A suspensão de contratos, por exemplo, eu vou falar no meu dia a dia. Eu tenho um contrato suspenso, por exemplo, eu não estou apresentando o Hiper Saúde na televisão, é um contrato que tá suspenso. Eu atendo um cliente que já pediu a redução de 30% do valor do meu contrato, porque também diminuiu a demanda. E assim a gente vai ouvindo essas solicitações. Até agora são solicitações de redução do meu ganho diário, do meu ganho mensal, aliás. Automaticamente, eu vou ter que negociar com alguém que não quero ser inadimplente, mas vou ter que gerar uma condição diferenciada pelo momento. Essa pessoa que eu faço essa proposta vai impactar e a gente vai criando uma grande cadeia nesse efeito, repito, cascata, de um momento muito delicado para todos. É óbvio que tem os oportunistas, é óbvio que tem as pessoas que vão tirar proveito disso, mas tem muita gente que de fato será impactada. É o momento de conversar, Sim, é momento de conversar de fato, né, doutora? seria uma negociação, né? A gente vê que o prejuízo não é só na esfera trabalhista. Vários contratos eles vão precisar ser renegociados, tem várias situações que precisam ser conversadas, só que isso vai ter que ser ajustado em cada caso, porque nós não temos uma legislação que obrigue a gente a trabalhar dessa forma, né? O que nós estamos vendo hoje são medidas para lidar com esse assunto específico, e que no particular, ela é mais difícil de ser aplicada, porque não teria essa imposição legal.
diferente das questões trabalhistas, que nós vemos que o governo ele tem se manifestado, porque o impacto que isso vai gerar na economia é muito grande, não só para as empresas, como para os empregados. Então, a ideia é que consiga se manter os empregos, o que vai ser uma luta para a gente nesse período, Vai né? ser um maior desafio, né? Porque a situação está difícil para todo mundo. Você tem uma empresa que hoje continua funcionando, mas ela depende de insumo de outra empresa que foi fechada. Então, o processo dela produtivo acaba impactado com relação a isso, né? E é o momento de conversar com fornecedores, é tudo na base do diálogo mesmo. Doutora, Não agora, tem, não tem jeito. uma dúvida. A empresa, por exemplo, pode argumentar que deixará de fornecer o vale-refeição, por exemplo, que é aquele usado para a alimentação do funcionário durante a sua jornada. Ele para o almoço, vai até o restaurante e faz o uso do vale-refeição. A alimentação é para supermercado, para compras, e o refeição é para o dia a Uhum. dia, a manutenção, a refeição desse funcionário. A empresa, por acaso, pode argumentar e alegar que, olha, você está em home office, você está em casa, o vale alimentação é o que deve te segurar, porque você está consumindo aí, não está indo ao restaurante, porque está tudo fechado. Pode começar a ter esse tipo de argumentação, embora seja frágil e falho, doutora? É, existir, ele sempre, ele vai, né? O empregador, ele vai tentar negociar isso com o empregado. O problema é que hoje nós temos uma vedação legal com relação a isso. O fato de trabalhar em home office não significa que ele não, o contrato de trabalho ele é válido como se ele estivesse na empresa, né? Então, assim, tem a questão de jornada de trabalho, tem a questão da produtividade, de você parar no horário de almoço, porque ele não se confunde com aquele trabalho externo. Ele continua sendo um trabalho como se você estivesse trabalhando na sua empresa. Trabalho externo, ele não tem controle de jornada, ele não tem esse poder do empregador nesse tipo de controle. Agora, no home office, não. A situação é como se ele estivesse trabalhando dentro da empresa. Então, argumentar que ele não tenha direito a receber porque ele está em casa, não poderia, porque já é um benefício que a empresa fornece, por força de convenção coletiva ou não, a não ser que ele estivesse em férias. Mas também teria que se avaliar o que prevê a convenção daquela categoria, se nas férias você pode retirar ou não. Bom, e uma contra. Então, Pois não, doutora. Pois não, não, desculpa. Pois não. então, assim, a situação, muito embora nós estejamos passando por uma situação atípica, legalmente não poderia. Aliás, doutora, e nesse caso uma contra-argumentação seria, então dobra, coloca o valor refeição do vale-refeição no meu vale-alimentação, porque eu estou fazendo uso dele no supermercado para garantir a minha sobrevivência. Quer dizer, vai ter que haver um acordo, vai ter que haver conversa. Estou falando de uma maneira muito rasa, viu, doutora? Mas eu posso imaginar que tem muito empregador tentando negociar isso agora e tem muito funcionário preocupado com o que vai acontecer. Sim, isso está gerando uma série de discussões. Eu atuo na área empresarial, então a gente vê o problema dos dois lados, né? De um lado tem a questão social da empresa, que é a manutenção dos empregos, e de outro lado tem a empresa querendo trabalhar, né? E só que se ela não produz, ela não tem como pagar. É por isso que hoje é importante essa negociação e as medidas que o governo tem editado para manter o trabalho das pessoas também têm sido muito válidas, né? Mas tudo depende de negociação. Vale aí agora sim uma participação mais efetiva dos sindicatos, né, junto às empresas, para tentar negociar e manter até os empregos. Então, se o sindicato de repente negocia essa redução, essa alteração, talvez lá na frente, se nós tivermos alguma ação trabalhista, alguma outra coisa, você tem o respaldo da convenção coletiva, que foi um acordo feito junto ao sindicato. Seria uma saída, né? Mas a autorização pela legislação dessa alteração lesiva do contrato de trabalho não poderia ocorrer. É que o fato é que nós estamos passando por um caos Sim, no país, né? sim. Então, acho que isso vai ser mais maleável lá na frente,
né, Agora, de você argumentar ou defender. doutora, a gente passou na reforma trabalhista pelo, entre aspas, enfraquecimento de muitos dos sindicatos, que passam então a exercer novamente um papel de protagonista nessa discussão. Será o ressurgimento destes que foram enfraquecidos em função da não contribuição obrigatória, doutor? Olha, a questão da contribuição, ela foi regulamentada pela reforma trabalhista e o STF até falou que era constitucional, né? Então, nesse ponto, eu creio que seja um pouco muito difícil de se manter a obrigatoriedade. No entanto, para o sindicato hoje, é a oportunidade Sim. dele procurar um empregado e depois que tudo isso passar, ele querer se filiar ao sindicato, né? Porque ele pode, sim, hoje nós temos o pagamento do sindicato, ele não é mais obrigatório. Mas se a pessoa se filiar ao sindicato e concordar com esse desconto, o sindicato vai continuar a receber. Então, na minha opinião, é o momento que eles podem, sim, que eles têm mais atuação, inclusive, para trabalhar e lá na frente as pessoas aderirem, né, se filiarem ao sindicato. Sim, acho que é um refortalecimento no momento de discussão, onde precisa haver organização. E a organização se dá, nesse caso, através de uma representação, que é o sindicato, que eu repito, muitos se enfraqueceram ao longo dos últimos tempos pós-reforma trabalhista e podem voltar a ter esse papel de protagonistas. Agora, doutora, com relação às medidas adotadas pelo governo até agora, quero ouvi-la, já que tenho a oportunidade de ouvir alguém especializado no direito trabalhista. A senhora entende que são medidas que vão contribuir para a manutenção do emprego, redução de jornada, redução de salário? Qual a leitura que a senhora fez, doutora? Vão. Não são em todos os segmentos, né? Eu acredito que, por exemplo, uma empresa que trabalha com evento hoje, ela está totalmente parada, Sim. né? Nós vemos o comércio hoje. Eles estão de portas fechadas, mas alguns podem trabalhar através da internet, então o impacto não foi tão grande quanto foi dessas empresas que lidam com o público. São medidas que elas vieram para agregar, né? Nesse momento, vai ter uma diminuição de renda das pessoas, de faturamento de empresa, isso vai, mas elas são válidas nesse momento que nós estamos passando, porque ela tem trazido algumas situações que o pagamento do imposto vai lá para frente, depois que isso passar, você pode suspender o contrato, essas empresas que não têm atividade, que não podem trabalhar, podem optar pela suspensão do contrato e o governo vai acabar ajudando. É claro que você tem que ver quais são as hipóteses que a medida provisória autoriza fazer isso. Mas para muita gente, principalmente para o pequeno empresário, ela vai ajudar um pouco para impactar muito menos, né, lá na frente, a situação que nós vamos enfrentar. Doutora, tem uma pergunta do ouvinte Jovem Pan que eu gostaria que o Tiago Vendrame fizesse para a senhora. Pois não, Tiago? Bom dia, doutora. A pergunta do ouvinte é se, por exemplo, a empresa deixar o funcionário em casa e depois colocá-lo no banco de horas e deixá-lo com horas negativas. Isso pode? Daí ele ter que pagar depois, no caso, é uma empresa de telemarketing. O que tem a medida provisória 927 já previu a questão do banco de horas, né? Então, ele pode sim continuar, ele vai ficar em banco de horas e lá na frente ele vai pagar essas horas, né? Tem os requisitos da medida provisória que eles devem ser observados, mas teria que ter sido feito um acordo individual com esse empresário, né? Com esse funcionário, perdão. Ele teria que ser avisado com os 2 dias de antecedência que a medida provisória exige. Nós sugerimos que esse acordo individual ele contenha especificamente a situação que nós estamos vivenciando hoje. Então, tem que falar do estado de calamidade, da medida provisória, porque depois, para ele pagar essas horas, ele vai utilizar disso. Então, é um mecanismo que a própria lei autoriza que a gente, ou a lei não, né, que a medida autoriza que a gente utilize agora no estado de calamidade.
Perfeito. Poderia, por gentileza, repetir o número da medida É provisória? a 927. Obrigado. É 927. É a 927. Perfeito. Doutora, mais algum esclarecimento que a senhora ache pertinente colocar agora para o ouvinte Jovem Pan? O que eu acho nesse momento, que eu penso, é que nós temos que ter muita paciência, né? Porque ninguém tem certeza do que vai acontecer. Nós mesmos, advogados, a gente tem uma notícia no período da manhã que à tarde ela já não vale mais, Sim. né? Então, para a gente é muito difícil. Nós vamos ter que aprender a lidar com a situação e tentar trabalhar no que cause menos impacto, né? Porque é uma situação que mexe com a saúde das pessoas. Então, é muito complicado você lidar com isso e com a questão do trabalho, porque são dois bens jurídicos aí que nós temos que proteger, que é a obrigação do Estado e que é o que tem sido feito, né? Na medida do possível, nós estamos vendo que eles têm se esforçado em trazer alternativas para tentar suprir esse momento de calamidade aí que nós estamos vivendo. Perfeito. Doutora Vanessa Marcondes de Souza Freitas, especialista em direito trabalhista, conversou conosco na programação da Jovem Pan. Doutora Vanessa, muito obrigado pela atenção, obrigado pela disposição em esclarecer o ouvinte Jovem Pan, doutora. Eu que agradeço. Bom dia para vocês. Bom dia, doutora. 10h30.